Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando. Wesley, novamente desejando, espero que vocês tenham tido um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. É um filme de Natal que eu quis comentar há muito tempo, eu só encontrei um vídeo no YouTube. Ele é um filme que nos Estados Unidos ele tem uma classificação muito boa, os americanos parecem gostar bastante dele, não sei no Brasil. Antes de falar dele, vamos relembrar os filmes de Natal ou natais que nós comentamos no Reavaliando. Comentamos já do Gremlins, aquela fábula ótima do Joe Dante. O Estranho Mundo de Jack, que tem muitos fãs. Tem fãs demais, demais. Quase que eu vi em tela grande. Quase, recentemente, mas não deu. Mas eu tenho fé que vou pegar numa segunda sessão. Duro de Matar, um vídeo bem antigo do Reavaliando. Espero que vocês possam ver ou rever. Aliás, deem uma ajuda nesses vídeos mais antigos. Vamos divulgar, por favor, o trabalho do Reavaliando. São vídeos mais simples, mas feitos com muito carinho, muito vigor. E Batman, o Retorno também, do Tim Burton. Esse filme eu resolvi comentar, pois é de um diretor que eu gosto muito, que é o Robert Zemeckis, o Expresso Polar, ou Polar Express. E eu resolvi mostrar para vocês essa foto do Robert Zemeckis junto com o Tim Burton. Se eu não me engano, foi na divulgação do Tron 2, esse segundo Tron. O diretor do Tron tirou foto com os dois e são dois diretores que marcaram muito a minha infância e adolescência. E as pessoas não entendem que a nossa geração, que foi criada em 80 e 90, nós fomos criados porque o cinema nacional ele passava por uma crise de 80, houve a ditadura, não sei o quê, e sempre foi muito relutante em se fazer esses filmes fantásticos aqui. E o brasileiro, o diretor brasileiro, infelizmente, ele é muito arrogante, ele estuda fora, ele geralmente vem de família rica e ele não sabe sonhar. O maior problema que eu vejo nele é que ele não sabe sonhar nem tem imaginação. E como o cinema brasileiro só vai se recuperar, ao meu ver, lá em 98, com o Central do Brasil, aí vai sair no Alto da Compadecida, é uma época já perdida, ao meu ver, porque não tem um diretor para competir com os americanos ou europeus. Aí nós vamos recorrer onde tem a opção. Aí até você criar uma mentalidade, um público é complicado. Igual estreou esse novo Star Wars que eu vou ver semana que vem. O filme que compete com ele e ganha é A Minha Mãe é uma Peça 3, que eu acho horrível aquele tipo de filme. A Globo é o único canal do mundo que consegue fazer uma comédia sem graça. É incrível. E não tem algo próspero, próximo, algo lúdico, algo mais fantasioso para concorrer com os americanos. Porque não é só efeito especial. Você tem que ter também criatividade. Aí o que acontece aqui no Robert Zemeckis? Ele é um aluno do Spielberg, ele é um pupilo do Spielberg. O último filme, ao meu ver, naquele período, o penúltimo da fase fantástica foi o De Volta para o Futuro 3. Ele fecha a conclusão, ele conclui aquela trilogia. Só que ele ainda faz um filme fantástico, ao meu ver, que é A Morte Lhe Cai Bem, que era um episódio originalmente do Contos da Cripta. Não foi tão bem de bilheteria, foi ousadia na Morte Lhe Cai Bem. Só que aí ele faz o filme que ninguém esperava, as atenções estavam todas voltadas para o Pulp Fiction do Tarantino, que eu gosto bastante do Tarantino também, mas ele faz um filme baseado num livro que não foi um grande sucesso no período, mas vende depois com o passar dos anos, que é o Forrest Gump, o contador de histórias. Ele vem com uma história muito singela de um rapaz que tem problemas mentais, mas um rapaz que tem um coração muito puro. Essa é a grande jogada do Forrest Gump. E aí, com o passar dos anos, ele vai fazendo o Contato, que é muito bem de bilheteria. Ele faz o filme de encomenda, que é o Revelação, que através do Revelação, o que acontece com Revelação? Ele faz o Náufrago com Tom Hanks, que é um filme difícil, ao meu ver. Um filme europeu teria outro ritmo, mas ele mostra, em tom de fábula, o que seria um homem perdido numa ilha paradisíaca, as dificuldades. E quem for analisar bem, o Tom Hanks e o Robert Zemeckis, eles têm uma trilogia. Começa com Forrest Gump, vai no meio com o Náufrago e termina no Expresso Polar.
Se o Expresso Polar tivesse sido um grande sucesso, ele com certeza teria feito mais filmes com o Tom Hanks, deixar o Expresso Polar aqui. E nesse período, o Robert Zemeckis ele vai ganhando tanto dinheiro, tanta fama, reconhecimento. Acho que não é nem tanto dinheiro, é o reconhecimento, a moral que ele vai ganhando dentro da indústria. Ele faz o filme com captura de movimento, que começa com o Expresso Polar, que é de 2004, A Lenda de Beowulf, que é uma das influências do Star Wars, tem gente que não sabe, e o Fantasma de Scrooge, que é o melhor. A captura de movimento, o que é? Você filma o ator e você vai fazer coisas que o ator tradicional não conseguiria fazer. É pular de uma ponte, sair voando, só que a princípio essa técnica assusta. Eu lembro que eu estava vendo esse filme com a minha mãe até perguntou, poxa, mas essas crianças são verdadeiras? Aí depois ela foi se envolvendo, a cena das renas, quando as renas vão fazer a viagem triunfal com o Papai Noel, ela ficou muito envolvida com aquela cena, mas você vê que o público, ele pega aquilo. Só que o Robert Zemeckis, o que acontece? O melhor desses três é Os Fantasmas de Scrooge, que também é uma história de Natal, mas vamos deixar com Jim Carrey, vamos deixar os dois aqui, só arrumar para não ficar tumultuado. Enfim, o Robert Zemeckis, ele ia antes do Avatar. Vale lembrar que isso é bem antes do Avatar. Ele coloca em xeque. O cinema ainda tem mais possibilidades. Ele pode acrescentar mais. Um ator pode emocionar nessa cena. Aqui ele pode fazer um recurso que um ator normal não conseguiria fazer. E, ao meu ver, as pessoas não pegaram isso. O Expresso Polar, ou qualquer um desses filmes da captura de movimento, seriam filmes que você teria que ver no cinema. Com todo aquele som, aquele surround, a imagem nítida. Você vê, por exemplo, aquele negócio do bilhete dourado do moleque, você vai sentir aquilo no cinema. Ele pegando do bilhete, a textura. Ao meu ver, o Robert Zemeckis, ele quis mostrar isso. Como será a textura, como será a neve, como a pessoa reagirá nesse ambiente tão hostil. É isso que as pessoas, ao meu ver, não pegaram. Porque se você for pegar, a princípio, não são filmes mal feitos de forma alguma. Eu lembro que uma vez a Isabella Boscov, ela falou que o Martin Scorsese ele era incapaz de fazer um filme ruim. Isso se aplica também ao Robert Zemeckis. Você pode até não curtir determinados trabalhos dele. Aliás, o Expresso Polar, ou algumas pessoas é considerado Worst, que é o pior, um dos piores filmes do Worst Works, que seria um dos piores trabalhos do Robert Zemeckis. Eu não concordo. E ele é um cara, isso falta muito na indústria atual. É baseado num livro do Chris Alan Berg, se eu não me engano o nome dele é esse. Ele fez o Jumanji, ele fez o Zathura. Aliás, o Expresso Polar, existe o livro no Brasil, eu sou louco para comprar e ler. Não adianta só comprar, tem que ler também. E é uma capa bonita, nossa, uma capa muito bonita. Mas eu queria muito ler o conteúdo. Ele é uma história que se passa nos anos 50. Você vê que os personagens não têm nomes principais. Você é o garoto, a menina, não sei o quê. O único personagem que vai ser apresentado pelo Robert Zemeckis ao público com um nome é o Billy. O Billy é um menino lá da parte pobre da cidade dos Estados Unidos. Isso que é o legal do Robert Zemeckis. Ele mostra esse menino, o personagem principal, ele não acredita mais no Natal, ele já está entrando na fase adulta. Adulta não, adolescente. O adolescente ele já vai perdendo um pouco a magia do acreditar. E é um filme que em vários momentos eles vão passando o Expresso Polar. Ele passa em cima do gelo, ele meio que voa, ele talvez seja uma máquina do tempo. Os meninos questionam, poxa, como é que isso vai funcionar tal? Mas muitas vezes é isso. O cinema você tem que acreditar, a fé você tem que acreditar. E as pessoas não conseguem entender isso. Essa foi a mensagem, ao meu ver, do Robert Zemeckis. E quando ele vai lá nos anos 50, que tem o Norman Rockwell, eu nunca coloquei uma foto do Norman Rockwell para vocês. O moleque, ele tem várias revistas e jornais do período dos anos 50. Papais Noéis em greve, ele percebe que os Papai Noéis são empregados, que eles trabalham no shopping, nas grandes lojas. A Grande Farsa, ele vê as revistas do período, que é um desenho do Norman Rockwell. Norman Rockwell era um pintor que retratava a vida do americano comum. Ele é muito a influência do Forrest Gump.
que era o pessoal do interior, pessoal comum, que trabalhava com os animais, gostava dos passarinhos, enfim, é um cara que eu queria muito ver a exposição do Norman Rockwell. Enfim, aí esse moleque vai se questionar, ele vai dormir, só que ele não consegue dormir, e no que ele vai dormir, o Expresso Polar aparece pela primeira vez. E ele, quando o Expresso Polar aparece, aí você vê a grandiosidade do Robert Zemeckis. É um trem que lembra muito De Volta para o Futuro 3. Ele é muito parecido. Ele é um trem enorme. Quando o Robert Zemeckis ele mostra aquele trem chegando, aquela locomotiva, isso vai despertar o interesse de qualquer criança. A criança vai ver que é um negócio mágico. Poxa, para onde vai me levar isso? O condutor, por isso que eu falo, ele soube fazer personagens com essa captura de movimento. O pai da criança é o Tom Hanks. Se você olhar bem de longe, você vai perceber que é o Tom Hanks. O Papai Noel é dublado e é feito pelo Tom Hanks. Aquele vagabundo, que lá nos Estados Unidos é muito comum, o cara não tem dinheiro, ele vai ser vagabundo em cima do trem ou debaixo do trem. Ele também é voz do Tom Hanks. Aquele boneco do Scrooge, ele também é o Tom Hanks que faz. Você vê toda a versatilidade que tem o Tom Hanks. A primeira vez que o bilhete ele some, que eles perdem o bilhete, você vai ver o vagabundo debaixo do trem, o bilhete cai no nariz dele, ele está dormindo, né, cochilando e tal. E a citação ao antigo rei também. É uma lenda de Natal muito antiga, se eu não me engano. Isso tudo é interessante. Talvez o Robert Zemeckis ele jogou um filme muito lúdico, mas talvez um pouco adulto para as crianças. As crianças têm que ficar imaginando, poxa, qual é a desse filme, para onde que ele vai chegar, tal. E o começo do filme é lindo. Aquela cena que o Papai Noel, o Expresso Polar, e me faz até lembrar, será que também não é uma citação para o primeiro aparição do Shazam, porque tem o negócio do trem. Aliás, quem for pegar os filmes da Warner, é um filme produzido pela Warner. Nesses filmes da Warner, você pode ver que a Warner ela tem tradição de comentar esses filmes de contos de fada. Os Goonies, ele vai meio que um contos de fada. A História Sem Fim, também abordada no Reavaliando, também vai para um ritmo de contos de fada. Já é meio que uma tradição na Warner. O próprio Superman do Richard Donner, ele também vai no contos de fada. O Supergirl, que não é bem sucedido. A Warner já tem muito essa tradição. Quando o condutor, que é o melhor personagem ao meu ver, ele e o menino são os personagens mais bem desenvolvidos, e a menina são os três personagens bem desenvolvidos. Você vê que quando o trem está se despedindo da cidadezinha, aquele boneco de neve, ele está dando tchau para o personagem principal. Quem pegar com bastante calma vai ver isso. Isso aí é uma coisa que o Robert Zemeckis sabe fazer muito bem. Ele sabe colocar essa coisa lúdica para a criança, o que a criança vai imaginar. E você fica pensando em que mundo de aventuras essas crianças vão entrar, tal, não sei o quê. E a menina é a que ainda tem mais fé. A menina é a que ainda tem mais esperança, a que tem mais o espírito de liderança. Em determinado momento, o Robert Zemeckis, ou Zemeckis, ele vai mostrar aquele menino de uma cidade pobre, de uma parte da cidade pobre. Ele questiona o Natal, mas ele já não questiona, né, nem pela fé. É pela pobreza, pela penúria que ele passa. Aquilo lá é muito complicado, ao meu ver. E só que você também vai ver personagens engraçados, que aquele menino sabe tudo, é o Ed Diesen, do Febre da Juventude. Você pode ver que são as mesmas expressões, os mesmos jeitos de falar, de gesticular. É isso que é o legal da captura de movimento. Porque o Ed Diesen deve ter seus 50, 60 anos hoje em dia. Ele parece até o Bob Gale. O Bob Gale deve ficar com raiva se eu falar isso. Mas enfim. Você vê a voz e tal. É isso que é o legal da captura de movimento. Você pode pegar um ator já mais velho e transformá-lo numa criança. Aquele menino é uma criança. Aquele personagem é uma criança. Mas é o Ed Diesen, um ator adulto. Você vê as possibilidades da captura do movimento. Se esses filmes tivessem sido bem sucedidos, eu acredito que hoje Hollywood estaria utilizando isso. Não a técnica do Avatar. Avatar já é outro ritmo. Já é 3D, já é um negócio diferente. E você vê também sutis homenagens, e como não é bem sucedido também esses filmes da captura de movimento, ele é obrigado, Robert Zemeckis, a voltar aos filmes live action, O Voo, que é um filme difícil, penoso, sobre drogas, um acidente aéreo. Aí o Robert Zemeckis, ele ainda não tirou o pé da fantasia. Tem
Bem-vindo a Marvel, que eu não vi, dizem que é excelente, apesar de ter sido um fracasso. Zemeckis também é contratado para a nova versão da Convenção das Bruxas e talvez ele faça o Pinóquio. Ele está em negociações com o Pinóquio. No Expresso Polar você também vai ver o Pinóquio da Disney. Quem olhar com bastante calma vai ver o Pinóquio da Disney. Talvez o Expresso Polar ele caia depois que eles chegam no Polo Norte. Depois que eles estacionam no Polo Norte, que aí fica aquele filme muito de correria, muito blockbuster, muito de montanha-russa. Não que é ruim, o Robert Zemeckis ele é bom em fazer isso. Ele dá uma caída lá e falta um suspense naquele momento. Onde é que eles vão parar? Onde é que está o Papai Noel? Ele também peca, ao meu ver, nos Duendes, porque os Duendes já foram tão satirizados, tão homenageados, tão galhofados em diversos filmes. Outro dia eu estava vendo um filme do Beethoven no SBT. O Beethoven é o cachorro, né? O compositor, não é o compositor. Como o filme era ruim, mas eu vi por causa do Robert Picardo, que é um cara que filmava muito com o Joe Dante. Aí eu tive que ver, mas era um lixo da pior qualidade possível. Mas a gente vê, apesar desses erros, por exemplo, não tinha que ter aquele Steve Tyler. Não é que eu não gosto de Steve Tyler, mas ficou muito grotesco aquilo lá. Talvez quando ele tente capturar demais o ser humano, fique um pouco irreal. Talvez aí a pessoa não fique tão acostumada. Mas aquela cena dos garçons, que o Tom Hanks fala hot chocolate, hey, hey, hot chocolate, yeah, nós temos, talvez seja uma homenagem do Robert Zemeckis a filmes como Sete Noivos para Sete Irmãos, A Roda da Fortuna do Fred Astaire, mas é um filme assim que o pessoal prende até aquela sequência, talvez, e o menino, o Sabe Tudo, ele é conhecido como Sabe Tudo. Será que o Expresso Polar não foi a intenção do Robert Zemeckis em dizer que ele é uma máquina do tempo? Que eles até questionam. Nós temos 5 minutos o tempo todo, o tempo não para, a coisa que mais sobra pra gente é o tempo. Tem o mesmo diálogo quando o Dr. Brown, no De Volta para o Futuro 3, ele fala, eu sempre quis fazer isso, que ele puxa o apito. Também tem essa cena no Expresso Polar que até o trem, quando ele faz assim, que ele para, é o mesmo ângulo do De Volta para o Futuro 3. E a trilha do Alan Silvestre, que também não pode deixar de destacar. Eu lembro que eu li um comentário de um americano falando que lembra muito as trilhas do John Williams. Talvez seja uma inspiração, mas eu fico olhando, porque a trilha do Expresso Polar tem que ser aquilo. Uma coisa que vai na sua imaginação, que pega no seu coração. Isso aí, e tem um tema central. Não sei o que, o Expresso Polar. Vamos todos brincando no Expresso Polar. Ele sabe jogar isso aí. Eu não sei se as crianças pegaram isso. E você vai ver também o capacitor de fluxo. O flux capacitor, como diria o Dr. Brown. Você vai vê-lo no Expresso Polar, que é olhar com bastante calma. Mas a cena, apesar aquela cena lindíssima também, quando o Expresso Polar ele fica sem controle, e aqueles dois maquinistas, eles não sabem mais o que fazer, eles estão em desespero. Aliás, como sofre aquele barbudo, o ruivo, né? Nossa, puxa a barba dele sem dó. A cena mais bonita do Expresso Polar, não deveria nem falar, é quando o Zemeckis mostra como o Papai Noel é importante, porque lá, não acho que é errado você fazer o Papai Noel também, se a pessoa acredita ou não acredita, eu acho bonito isso. Mas como o Papai Noel, ele é poderoso, ele é justo, ele fala a todas as crianças, você é uma criança assim, você é uma criança assim. Nossa, aquela lição de moral que ele dá, mas não é aquela lição de moral assim para te deixar para baixo. Nossa, é de uma maestria assim incrível do Robert Zemeckis, é incrível mesmo. Eu poderia fazer até um vídeo aqui de horas e horas do Expresso Polar. Eu realmente não pretendo me alongar nesse vídeo, porque eu não sei qual a impressão de vocês. Eu quero que vocês me digam o que vocês acham do Expresso Polar. Mas é um filme mágico do Robert Zemeckis. Até uma dica para vocês, o Tarantino fala muito isso. A trilha sonora, o melhor som do track é no final. E é uma coisa que o filme brasileiro não pega até hoje. Que a gente tem que ter uma música para chamar a atenção. Você pega no Gremlins original, aquela Christmas, Snow coming down, Christmas. Aí no Expresso Polar tem aquela Children's sleeping
Softly fall, snow softly falling. Josh Groban, cara. Aquilo pega. Você sai do cinema querendo cantar aquilo, que é uma trilha tão simples falando que você tem que acreditar, quando você vai crescendo você vai perdendo seus sonhos, que você não pode se importar com o que os outros falam. Isso aqui é o legal no Robert Zemeckis. E eu poderia citar aqui diversas qualidades do Expresso Polar. Também tem seus defeitos, mas é comum. Mas dê essa opinião, o que você achou do Expresso Polar. Eu quero de novo agradecer aos acessos de vocês, aos joinhas. Desejo um Feliz Natal e um Feliz Natal de 2021 também. Perdão pela demora. E até o próximo Reavaliando, meus amigos.